Bom dia, Camila. Deus te abençoe. Vamos continuar de onde paramos, né? A semente incorruptível. A palavra de Deus é a semente incorruptível. Nós aprendemos que a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus ressuscita. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, ao som das minhas palavras ressuscitará. Eu quero já desejar que qualquer coisa que possa estar debaixo de um cenário de morte, de mortificação, que na sua vida, que hoje, a palavra do Senhor encontre e ressuscite, que haja ressurreição sobre sonhos que você já perdeu, que haja ressurreição sobre sonhos que você deixou de acreditar, e que o Senhor, pelas suas santas palavras, traga a ressurreição, a restauração. Deus e sua palavra maravilhosa, sua palavra linda, sua palavra poderosa, sua palavra saborosa, está disponível. E se você deixar, ele vai liberar suas santas palavras. E se ela achar você como alguém que aceita e diz: eis-me aqui, ele vai pintar algo sobrenatural. E você vai ser a escolha dele. Eu quero ser a escolha de Deus. Se ninguém quer, eu quero. Toda semana eu quero. Todo dia eu quero. Eu quero viver o sobrenatural todos os dias, porque eu sei que a porção dele é a melhor porção de todas. A palavra de Deus encarnou, o verbo se fez carne. A palavra de Deus é Jesus. E tudo que vem de Cristo, tudo que vem de Jesus é incorruptível. Paulo vai nos dizer que aquilo que é corrupto ou corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então, vai chegar uma hora em que a glória de Deus encherá toda a terra e que Jesus vai vir e vai ser reconhecido por toda a terra e vai rasgar os céus e descer. E então, ali, naquele momento, tudo que é corrupção vai ser extinguido. Então, nós, às vezes, temos problema com corrupção e, às vezes, somos corruptos por natureza. Mas eu quero dizer que há uma chave, a palavra de Deus tem o poder de mudar tudo isso. Se você se sente injustiçado em alguma área, se você se sente de alguma forma que não há justiça, fique tranquilo. Fique tranquilo. Se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus é justiça. A palavra de Deus traz vida e vida em abundância. A palavra de Deus é incorruptível, não muda. E se você crê nela, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando Maria vai fecundar a palavra, ela crê de uma forma sobrenatural em um mistério incompreensível. A grande dificuldade nossa é que as palavras de Deus, muitas das vezes, elas chocam com o nosso entendimento, porque diariamente nós estamos acostumados a andar com os pés no chão. O sistema da Terra carrega as leis da Terra. Então, se você soltar um objeto, ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque existe uma lei governamental que rege o lugar que esse objeto está. A lei da Terra carrega sobre si a lei da gravidade, que puxa tudo para o centro. Então, por isso que esse lápis não sai voando, e se eu estivesse dentro de um foguete, ele estaria flutuando, porque lá, no espaço, já é outra lei. Na Terra tem uma lei, no espaço tem outra lei. Aqui cai, lá flutua. Então, se você nasce no espaço, se você nasceu no espaço, alguém está falando alguma coisa, eu não consegui ler. Se você nasce no espaço, o teu normal vai ser flutuar, sim ou não? Se você nasce na Terra, o teu normal é andar com as coisas. Se você pular do prédio, você não sai flutuando, você cai e morre. Então, o normal meu não é o mesmo normal de quem nasceu no espaço. Agora, nós queremos ser normais, só que a palavra de Deus não vem da terra, ela vem do céu.
E ela vem debaixo da legislação do céu. E ela vem para gerar uma cultura do céu. Então, quando Deus te diz algo, normalmente vai ser incompreensível, porque ele não está falando do teu lugar de habitat. Ele está falando do teu lugar de criação. Então, Deus fala para você andar sobre as águas. Bom, aqui na Terra ninguém anda sobre as águas. Ninguém está andando sobre as águas, porque a lei da Terra não permite. Mas a palavra de Deus não é liberada do reino da Terra. Ela é liberada do reino dos céus. E lá pode andar sobre as águas. Agora, o que acontece quando a palavra de Deus acha alguém que acredita nela? Bom, a tua identidade aflora, a tua essência vem para fora e o maior governa sobre o menor. Por que o maior governa sobre o menor? Porque quem criou a terra foi o invisível. Foi o reino dos céus que criou a terra. Então, a lei que estabelece a maior vigência não é a da terra, é a que criou a terra. Então, na terra ninguém anda sobre as águas. Mas, segundo a palavra do céu, Pedro andou. Na terra, mar não se abre. Mas quando alguém da terra crê na palavra, o impossível acontece. Na terra, não tem cura para AIDS, câncer, não tem cura para umas par de doença. Mas no céu, que não existe doença, se achar um coração que crê, além de receber, ainda pode liberar a cultura do céu. E quando acha alguém disponível para gerar a palavra na terra, haverá coisas sobrenaturais acontecendo. Quando Deus promete para Eva que da sua semente haveria um remidor que iria pisar na cabeça da serpente, a mulher ainda não tinha semente. Mas Deus prometeu. Tem coisas que você ainda não tem. Mas quando Deus fala, essa é a sua promessa. Quando Deus fala, essa é a semente. Você precisa, às vezes, de uma única coisa: ser fecundado por uma palavra de Deus. Já notou que nós somos muito reativos? Nós vamos a Deus a partir das coisas que aconteceu. Primeiro eu me lasco, aí eu vou a Deus depois. Mas nós somos terra e suas palavras semente. Entre semeadura e colheita há um processo. Então a pessoa vai a Deus no meio do caos, recebe uma semente e quer viver algo sobrenatural instantaneamente. Seja uma terra fértil que está cheia de sementes, que você vai ver uma vida onde a palavra de Deus vai germinar todos os dias. Eu estou vivendo coisas hoje que eu recebi há alguns anos atrás. E crie. Entre o bebê ser fecundado e nascer, tem 9 meses, no mínimo. Eu não quero ser imediatista. Eu quero crer contra até mesmo a esperança. A mulher não tinha, mas passou a ter. Maria recebe a semente prometida, a preciosa palavra incorruptível. Agora, por que Jesus é a palavra incorruptível? Porque Jesus não tinha nele corrupção, não tinha morte. Pense nisso. Cristo não podia ter morte, senão o sacrifício não valeria. Cristo precisava ser puro, perfeito, limpo. A Bíblia diz em Levítico 17:11, eu estou com a minha aberta aqui, o seguinte fala, 11, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Onde está a vida da carne? No sangue. Por isso que se você cortar uma veia principal do teu corpo e sair o sangue, você morre. Porque a vida da carne está no sangue. Agora, se a vida da carne está no sangue, a morte também está. Onde está a vida? No sangue. Onde está a morte? No sangue. Por Adão ter pecado, todo filho nascido de Adão tinha vida e morte em sua corrente sanguínea. Quando Deus criou Adão sem pecado, sem morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que traz a morte não é só algo que Deus colocou no homem. O homem nasceu com vida e morte. Não, o homem nasceu com vida.
Porque o homem foi soprado de Deus e em Deus a vida. O homem é resultado da palavra de Deus e a palavra dele é só vida. A palavra de Deus é vida pura. A palavra de Deus é pura vida. E quando Deus disse e soprou o hálito dele em Adão e o fez se tornar uma vivente, ali não tinha morte. O sangue de Adão era puro. O sangue de Adão não tinha contaminação de morte. Mas quando ele desobedece e come do fruto, ele inflama sua língua e corrompe seu sangue. Então, todo ser humano nascido de Adão agora carrega vida e morte no sangue. Por isso a Bíblia vai dizer que na sua boca você também carrega vida e morte. Então, agora, nós entendemos que Levítico está falando, que a vida está no sangue. E se a vida está no sangue, a morte também está. Como Adão pecou, qualquer um agora está com a corrente sanguínea contaminada. Não todos, mas a maioria da humanidade hoje está com a corrente sanguínea contaminada. Então, o que era necessário fazer? O que Deus precisava fazer? Limpar o sangue. Então, era necessário uma semente incorruptível, sem morte. Novamente, o último Adão, ou segundo Adão, ou novo Adão, precisava vir. A mulher é passiva, não pode gerar. Há estudos científicos, vou falar um pouco mais sobre isso quarta-feira, que você entende que a criança, o feto, ela não é resultado do sangue da mãe. A gente pensa que o sangue da mãe corre na veia do feto, não é? Mas não, porque senão você não teria o sangue diferente da sua mãe. O feto carrega a unidade do sangue do pai e a mistura do sangue com o pai e com a mãe, e ele tem um sangue próprio. Então, qual era o tipo sanguíneo de Cristo? Se a semente era a palavra pura, a palavra de vida, ele era a própria vida, ele estava com Deus, ele era Deus, e o verbo se fez carne. Agora, a vida da carne está no sangue, só que o verbo se fez carne. A vida de Jesus, o sangue dele era diferente agora. O sangue dele agora era incorruptível. Não havia pecado. Era necessário alguém que não tivesse morte em suas veias ser gerado. Porque para remir a humanidade, qualquer um que tivesse morte não tinha como remir, mãe. Era necessário alguém com vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vos vim para dar vida e vida em abundância. Eu estou feliz demais. Esse tipo de coisa me faz queimar. Porque Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Eu a dou de graça. Eu a dou porque quero. Ou seja, ele está dizendo: a morte não tem poder sobre mim. Porque no meu sangue não corre morte. Só corre vida. O meu sangue carrega vida. No meu sangue, a vida. Por quê? Porque eu sou a encarnação da palavra incorruptível, da semente incorruptível. Eu tenho vida para dar. Qualquer humano, se eu quiser dar vida para o Leandro, eu consigo se eu estiver inspirado pelo Espírito. Mas o Bruno natural, ele é corruptível. Vira e mexe, áreas de morte vão se manifestar e eu acabo lascando. Mas a palavra é incorruptível, o verbo que se fez carne, ele é perfeito. Ele não tem morte em si. Agora ele se esvaziou para receber a tua morte e dar a vida dele a você. A gente sempre, né, fala isso: por que Deus não destruiu o diabo? Por que ele não veio aqui e destruiu e pronto? Porque ele não podia, porque era ilegal, porque a terra pertencia a um homem incorruptível, que se tornou corrupto. Só que uma preciosa semente estava no ventre de Maria, uma semente incorruptível. A palavra de Deus é a semente incorruptível.
Só ela pode remir, ressuscitar, restaurar, reestabelecer tudo. Só Jesus podia fazer isso, porque ele era puro. Vamos chamar Jesus de puro sangue. Não havia mistura. Agora, Jesus teve que vir como homem, sentir como homem, andar como homem, ter habilidades que o homem tem, enfrentar as dores que o homem enfrentar o diabo como homem. Por quê? Para vencer como uma semente pura e não misturar a morte novamente. Agora, quando ele grita, está consumado na cruz. Uau, Jesus, o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso. Uau. Quando Jesus beija Judas e diz, eu chamo de amigo, e ali começa o sacrifício vicário, né? O sacrifício da cruz. Quando eles começam a ferir Jesus e o seu sangue começa a espirrar naquele chicote, e ele começa uma caminhada rumo à cruz, pingando sangue, escorrendo sangue, então vai se cumprindo pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Com os pecadores ele foi contado. Quando Jesus está na cruz e suas mãos são perfuradas, sua cabeça é perfurada, cada gota daquele sangue era puro bastante para restabelecer a ordem na terra, para salvar a humanidade. Jesus não tinha morte. Ele recebeu a nossa morte para nos dar a sua vida. Foi pelo seu sangue. Um sacrifício perfeito e único. Foi o seu sangue poderoso, carmesim, vivo, que fala mais do que o sangue de Abel, porque ele não está morto. Um sangue puro. O sangue que estava sendo jorrado naquela cruz para nos salvar. O universo respirou em paz, meu irmão, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. A semente incorruptível teve que se tornar corrupta para te tornar justiça de Deus. A Bíblia vai dizer que o justo se fez pecado para que o pecador fosse purificado. Nós somos purificados pelo seu sangue, porque a semente incorruptível é Jesus. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz fruto. Mas este morrendo, produz muitos frutos. Sabe o que eu quero te dizer? Na morte de Cristo, encontrou-se a sua vida. Na morte de Cristo, encontrou-se a tua oportunidade. O sangue da semente perfeita foi liberado por amor a todos. Não tem como não amar Jesus. Nunca nós vamos conseguir medir o tipo de amor que ele nos amou. Ninguém podia ir para a cruz, Alex, porque qualquer ser humano era corrupto. Não havia um justo sequer. A única semente justa era Jesus. No sangue de Jesus estava só vida, não tinha vida e morte. E ele deixou toda a sua vida para o resgate de muitos. Ainda tem alguns minutos, eu vou ler alguns textos. Só vou ler texto com você agora. Eu quero ministrar isso daqui uns dias. Eu estava meditando sobre isso. Uau, Shabacatarabada. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Só há purificação pelo sangue e remissão pelo sangue. O sangue tem que ser perfeito. Se não há remissão, como que eu vou remir o Leandro com a mesma coisa que o Leandro tem? Eu preciso ter algo diferente. Por isso, Jesus tinha que nascer de uma virgem. A palavra tinha que encarnar e santificar um sangue. 1 Pedro 1, 18, 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptas,
como prata e ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os seus pais te legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido como eleito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, não produz fruto, mas morrendo, produz muito fruto. Efésios 1, 7, 8, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nós temos remissão dos nossos pecados pelo sangue. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Meu Deus! Só são alguns. Esse é o poder do sangue. Ele é caminho para o Santo dos Santos. Ele é o banho que te purifica. Ele é a chave que te comprou. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é caminho. Ele é a manifestação da vida. Ele é a salvação. Ele é a vida. Glórias ao Cordeiro que morreu e ressuscitou. Glórias ao Cordeiro que morreu e me salvou. Glórias pelo sangue incorruptível que foi derramado naquele madeiro para sarar e me salvar de mim mesmo. Eu não podia me salvar. Ninguém podia me salvar porque todos eram corruptos como eu. Mas um justo, de sangue puro, aonde não tinha corrupção, foi transpassado no madeiro. Uau! Por amor. Eu não posso ser comprado por moedas, eu não posso ser comprado por dinheiro, porque o preço que foi pago por mim é alto demais. Nada na terra pode pagar. Então eu me sinto valioso, eu me sinto precioso. O diabo às vezes quer dizer que eu não valo nada, quer dizer que eu não mereço nada, mas a cruz e o sangue não me permitem acreditar no diabo, porque a semente incorruptível, uau, ela nasceu, ele é a semente incorruptível, meu Deus do céu. Por isso a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde segurá-lo, porque o inferno é um lugar para injustos. Mas quando ele chegou no inferno, ele chegou como injusto. Por que ele foi para o inferno, pastor? Se ele era justo? Porque por um momento ele recebeu os pecados, o pecado de todos sobre ele. E a justiça de Deus se tornou corrupta para tornar os corruptos justos. E ele chega no inferno com o pecado da Andréia, do Taylor, do Alex, da Cristina, da Jéssica, do Paulo, da Pamila, do Weber, da Kátia, da Rose, da Liz, da Franciele, do Leandro. Ele vai para o inferno com esses pecados. Mas quando ele chega lá dentro e que o príncipe do inferno vem dar uma checada, ele, eu sabia que você não era semente preciosa, você está aqui. Se você fosse semente, você nem tinha morrido. O diabo não conhecia, não sabia dos mistérios de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é um mistério oculto que foi revelado. Porque como pode a semente pura que não tem pecado estar no inferno?
Então o diabo chega feliz da vida. Ah, eu sabia que esse não era o Messias, eu sabia que esse não era a semente prometida, queria pisar na minha cabeça, mal sabia que seria naquele momento que a chave seria tomada da mão dele. Que chave? Da morte. Aonde está a vida? No sangue. Onde está a morte? No sangue. Agora, no novo pacto, pelo sangue do novo e vivo caminho, nós temos vida, e vida em abundância, porque ele tomou a chave da morte. Então o diabo entrou e disse: sabia que não era você, só vem aqui para baixo os ruins, os injustos. E aí ele diz: eu vim trazer o Alex, o Leandro, a Jéssica, a Bruninha, o Lucas, eu vim trazer todos eles. Não em você. Em mim não há pecado, em mim não há injustiça. Então você não pode ficar aqui, você vai ter que ressuscitar. Sim, mas eu não vou ressuscitar sozinho. Eu vou deixar o velho Alex aqui e vou subir com o novo. Romanos diz que ele nos ressuscitou do império das trevas. Que nós, se cremos em Cristo, ressuscitamos com ele. A Pamila desceu nas águas ontem. Ela deixou a Pamila lá no inferno. E agora nasceu uma nova com Cristo. Pelo sangue. Uau! Pelo sangue. Você é nova criatura. O sangue que te dá vida agora não é um sangue natural, é um sangue espiritual. Que grita mais alto que o de Abel. Que é o caminho para o santo lugar. Que é a expiação que te faz ser amigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas um justo nos cobriu, nos marcou, nos vestiu, nos lavou, nos purificou, nos santificou, nos glorificou. Tudo pelo sangue. Tudo pelo sangue. Como diria o cantor, nada além do sangue de Jesus. Isso é beber do sangue na ceia, querido. Isso é fazer memória dele até que ele venha. Não é até que você morra, é até que ele venha. Porque ele disse que iria vir como semente veio, só que agora ele virá como rei. Ele não virá como semente agora. Ele só está esperando cumprir-se o que o seu sangue tem para cumprir. E ele virá ao resgate. Ele vai rasgar os céus e está breve. A sua volta é breve. Se aproxima cada dia mais. Eu estou ansioso para ver o meu amado. Ele prometeu, na sua palavra não há mentira. Ele não mente. Ele não mente. Ele prometeu, e eu sei que na terra, para Maria foram quase 5, 6 mil anos, 4 mil anos. Para Deus foi 4 dias. O que para nós é um dia, para ele é 1000 anos. Relaxa. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. O sangue de Jesus tem poder para ressuscitar. O sangue de Jesus tem poder para restaurar. O sangue de Jesus tem poder para restabelecer. O sangue de Jesus é a adoração perfeita. Não existe adoração sem sangue. Não existe purificação sem sangue. Mas nós, porém, temos um sacrifício perfeito, santo e agradável sobre nós, que nos faz ser agradável em vida a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu começo a minha semana hoje bebendo da fonte de vida eterna. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo verbo se encarnar e pelo verbo ser liberado sobre todos nós. Tem alguém feliz aí? Amém. Amém. Ai, Jesus, obrigado. Eu estou muito feliz. Eu estou chapadinho aqui, porque o sangue de Jesus é lindo. Eu amo Jesus demais. Eu sou feliz demais, porque Jesus é minha paz.
Uma semana sobrenatural sobre todos vocês. Vida e abundância. Que vocês sejam marcados pela paixão e que vocês entrem pelo sangue. Caminhem pelo sangue. Adorem pelo sangue. Nada além do sangue. Amanhã nós não vamos ter live. Quarta-feira nós voltamos. Que Deus os abençoe. Na live a gente só trabalha em dia útil. Lá em Portugal não tem feriado amanhã. Problema dos portugueses, eles que trabalham. O dia que eles estão nas